Olá, boa tarde. Meu nome é Regiana Moura, sou engenheira agrônoma, mestre em solos e nutrição de plantas, formada pela Universidade Federal do Piauí, campus de Bom Jesus, CPCE. Sou doutora em engenharia agrícola pela UFRB, Cruz das Almas. Atualmente, estou fazendo outra pós-graduação em Ciências Agrárias na UFP e sou professora do Colégio Técnico no curso de Agropecuária pelo Estado e no CTPJ do campus aqui da Universidade Federal do Piauí também. E hoje eu irei falar sobre o efeito da salinidade no solo e na planta, né, com algumas estratégias de manejo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Eleni e o professor Robson pelo convite para a participação desse evento. É a primeira jornada, né, de Química Aplicada, Ciência, Inovação e Sustentabilidade. Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Em qualquer momento vocês podem estar mandando mensagem, que depois eu posso estar respondendo aqui no chat, tá? Só um minuto que eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, o efeito da salinidade da água no solo e na planta. O problema da salinidade, né? A salinização da água e do solo, ela representa um dos grandes desafios hoje, né, na agricultura irrigada mundial, principalmente nas regiões áridas e semiáridas, onde ocorre maior evaporação, né, da água no solo, onde se concentra aí os sais no solo. E a demanda evapotranspirativa é muito elevada nessas regiões semiáridas e áridas, e a ocorrência de poucas precipitações. Ocorrendo, então, aqui o acúmulo, né, desses sais, como nós podemos estar vendo aqui nessa imagem ao lado, né, a formação de crostas na superfície do solo, né, então ocorre a concentração, aqui tem manchas de sais, né, um solo sódico, onde ocorre esse selamento superficial e inicia aqui um dos principais inícios, né, de erosão hídrica, porque ocorre a compactação, né, a formação dessas crostas, e aí quando vem a enxurrada da chuva, começa a ocorrência aí dos sulcos. Então, estima-se que mais de 800 milhões de hectares de terras agrícolas já estejam afetadas, né, por salinidade no mundo, segundo a FAO 2021, se referindo apenas às áreas que são irrigadas, tá? Então, representa 20% da área irrigada já afetada com a salinidade, devido ao manejo inadequado, né, do solo e das plantas. Então, esses 20%, né, dessa área afetada, né, representa 50% da perda de produtividade e é uma redução aí potencial das culturas que são sensíveis à salinidade. Então, existem, né, genótipos e espécies que são tolerantes à salinidade e existem espécies, né, dentro do genótipo que são mais sensíveis. Então, cultivando uma cultura que é sensível, né, em solo que já é salino, então reduz aí em 50% aí o potencial produtivo dessa cultura, tá? Então, o que é a salinidade, afinal de contas? O que é a salinidade da água, né? A salinidade nada mais é do que a concentração total, né, dos sais presente na água. A água, ela não é só a água, H2O, né? Então, ela é concentrada com os nutrientes, né? Então, tem todos os macronutrientes presentes na água. E quando é uma concentração muito elevada, então é chamada de condutividade elétrica. Então, a concentração total desses sais dissolvidas na água, que representa a condutividade elétrica. A unidade de medida é em decissímeis por metro ou milimols por centímetro. Então, a concentração, quanto maior a concentração de sais, maior a condutividade elétrica. Quanto maior essa condutividade elétrica, maior é o potencial osmótico dessa solução no solo, que dificulta a absorção da água pelas plantas.
porque o potencial negativo no solo se torna maior do que o potencial osmótico da planta. Então, a planta necessita de uma grande energia para conseguir absorver essa água presente na solução do solo. Então, qual é a origem, né, desse sal que vai afetar os solos? Né? Vai depender, então, da origem, né, da formação do solo, a rocha. Então, o solo é formado, né, através das rochas, né, do intemperismo físico, químico e biológico das rochas. Se essas rochas são ricas em sais, então, naturalmente, esse solo já vai ser salino ou sódico. Se o solo ele não é de origem, né, de rochas com alta concentração de sais, mas o uso inadequado e o uso excessivo de fertilizantes pode salinizar o solo também. Então, precisa-se ter o manejo correto, né, dos fertilizantes, porque fertilizantes também são sais. Então, a concentração muito elevada no solo, com baixa precipitação, na região de baixa precipitação, e grande acúmulo de sais no solo, com a alta taxa evapotranspirativa, vai se acumulando esses sais no solo, no perfil do solo, e pode se tornar salinizado ou sódico. E aí também a outra forma é a intrusão salina, né, em aquíferos costeiros. Essa intrusão salina em aquíferos se dá por meio quando se retira, né, a água do aquífero, a água doce, em grande volume, né, que fica um vácuo, um espaço no aquífero. Então, a água dos mares, né, elas acabam adentrando nesse aquífero e acaba contaminando aí a água, aumentando a salinidade da água doce. Então, a água doce que é utilizada, né, para irrigação, ela acaba tendo uma alta concentração de sal, e aí pode também salinizar o solo. E a evapotranspiração em solos, né, que são mal drenados, em solos mal drenados. Então, esses solos mal drenados com alta taxa de evapotranspiração, então vai evaporando a água e a concentração desses sais vai ficando ali no perfil do solo. Então, ao invés da água drenar, né, no perfil do solo, ela vai subindo por ascensão capilar, né? Então, esses sais eles vão se concentrando cada vez mais ali próximo da superfície do solo. Então, aqui nós temos a classificação dos solos, né, afetados por sais, né, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de Richard, de 1970. Então, eles levam, né, 3 critérios para avaliar aqui a classificação dos solos, que é a condutividade elétrica do extrato de saturação do solo, o PST, que é o percentual de sódio trocável, e o pH do solo. Então, segundo a classificação, né, o solo é considerado normal, não salino, quando tem a condutividade elétrica menor do que 4 e menor do que 15 de PST, tá? Do percentual de sódio trocável. E o pH aí variando entre 4 a 8,5. Segundo a classificação deles, né, o solo é considerado salino quando a condutividade elétrica é maior ou igual a 4, né, e o PST de sódio, do percentual de sódio trocável, menor do que 15. E o pH menor ou igual a 8,5. Aí já o sódico já é o contrário, tá? Então, o sódico, a condutividade elétrica é menor do que 4 e o percentual de sódio trocável no solo é maior do que 15. E o pH já é mais elevado, de 8,5 a 10. E também existe a situação em que o solo ocorre as duas condições. O solo é salino e sódico ao mesmo tempo. Então, quando a condutividade elétrica é maior ou igual a 4, né, enquadra no solo salino. Mas quando a percentual de sódio total ele é maior ou igual a 15, né, ele se encaixa no solo sódico. Mas quando ocorrem as duas situações, em que o PST é maior ou igual a 15 e a condutividade elétrica é maior ou igual a 4, então ele se encaixa aí no solo salino sódico. Então, cada um desses solos, eles exigem um manejo, né, adequado. O solo salino, ele tem algumas características esbranquiçadas, né, no perfil do solo, tá? Na superfície do solo, e é um solo mais fácil de se trabalhar com ele,
né? Então, com o manejo da irrigação, consegue-se fazer a lavagem do perfil do solo. Aplica-se uma fração de lixiviação no manejo da irrigação, com 10 a 20%, né, a mais do que é calculado no projeto de irrigação, né, com a demanda evapotranspirativa da cultura. Aí adiciona uma fração de lixiviação com 10 a 20%, que é para lavar, né, o perfil do solo. Então, é um solo mais poroso, tá? O solo salino. Então, é mais fácil de fazer o manejo. Já o solo sódico, né, que com o percentual de sódio trocável maior ou igual a 15%, tem uma dificuldade maior comparado ao solo salino, pois há camadas, né, de impermeáveis no perfil do solo, devido às altas concentrações de sódio trocável, acaba que gerando também aquela concentração de sais mais na superfície, formando aquelas crostas, e aí precisa entrar com aditivos, né, para melhorar esse perfil do solo. E o solo salino sódico, ele é mais complicado, porque ele tem as duas situações, é indicado mesmo principalmente para culturas, né, que são tolerantes a salinidade, né, tem um alto limiar de tolerância aos sais, né, porque a quantidade de sódio trocável é muito grande, né, suficiente para expandir as partículas do solo, e tem aquele processo de expansão e contração das partículas de solo. Então, é recomendado que esse solo salino sódico e solo salino sódico, ao mesmo tempo, eles permaneçam sempre com umidade. Então, o manejo de irrigação deve ser localizado, formando ali, principalmente, o gotejamento, né, que vai formando aquele bulbo molhado ali, próximo às raízes das plantas. E aí os sais, eles são concentrados mais nesse bulbo, né, deixando a parte do solo que é explorada pelo sistema radicular livre dos sais. E sempre fazendo a fração de lixiviação para lixiviar esses sais, né, lavar o perfil do solo. Então, aqui nós temos, né, uma imagem mostrando aqui um perfil de solo, né, com diferentes camadas aqui, de impedimento, né, o solo salino sódico, ele traz essa expansão, né, das partículas de argila, né, do solo, diminuindo aí a estrutura do solo, a porosidade, aumentando aí as camadas de impedimento. Então, a presença excessiva, né, desses sais, ela altera profundamente, né, as propriedades do solo, tanto as propriedades físicas, né, a fertilidade do solo, as propriedades físicas, né, em termos de infiltração, estrutura, porosidade, e a biológica do solo, né, porque o solo, né, ele é um complexo, né, muito complexo, é formado pela fração, né, de sólidos, de ar e água, e a matéria viva, né, que é a matéria orgânica com os micro-organismos. Então, o solo tem vida. Então, com o excesso de sais presente no solo, na solução do solo, diminui também a microbiota do solo, né, apenas aqueles micro-organismos que são mais tolerantes à alta salinidade. Então, a presença excessiva de sais, ela vai estar alterando todas as propriedades do solo, tanto a física, a química, como a biológica. E assim, né, compromete a capacidade desse solo produzir, né, e a sustentabilidade do sistema agrícola. Então, eu trago aqui de uma forma assim, bem geral, né, os principais efeitos dos sais no solo, né, alterando aqui as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Então, o primeiro efeito químico é o aumento da condutividade elétrica, né, do extrato de saturação. Então, se o solo recebe água salina, o que acontece? Vai aumentar a condutividade elétrica do extrato de saturação, e se a região é uma região árida ou semiárida, então vai ocorrer alta evaporação, evapotranspiração, né, transpiração da planta e evaporação da água do solo, aumenta essa concentração dos sais. Então,
adicionando água ali todos os dias, você vai estar adicionando também sais. Então, ocorre aumento gradativo da condutividade elétrica do extrato de saturação. Consequentemente, também aumenta o pH, né, porque vai estar aumentando a quantidade de sais. Aumentando o pH já automaticamente, né, passando ali a gente já sabe que nós temos o conhecimento que o pH, ele entre 6 e 6,5 é onde ocorre a maior disponibilidade, né, dos macros e micronutrientes. Então, se o pH ele aumenta acima de 7, né, já se torna aí um solo alcalino, e aí tem o desequilíbrio, né, a baixa disponibilidade dos nutrientes, ocorrendo então aí o desequilíbrio das relações iônicas, mesmo esses nutrientes presentes lá no solo, na solução do solo, não vai conseguir, a planta não vai conseguir absorver, né, porque tem esse desequilíbrio, né, iônico, alta concentração de sais e aumento do pH. Com isso diminui a disponibilidade, né, desses nutrientes para as plantas. Mesmo eles presentes, a planta não consegue absorver. E aí também ocorre o aumento ou a compressão da dupla camada difusa, né, aqui onde ocorre a expansão, né, do solo sódico, principalmente, né, ocorre aquela adensamento das partículas, né, e expansão, afetando aí a estrutura do solo, a porosidade, e aí dificulta, né, a penetração do sistema radicular, né, as camadas de impedimento, e diminui, então, a absorção de água e nutrientes, e aí retarda o desenvolvimento, né, das culturas. A presença também de sais iônicos tóxicos, como o sódio e o cloro, né, que são altas concentrações, se tornam tóxicas para as plantas, né, causando a queima, né, das folhas, né, a clorose, a abscisão das folhas dos frutos. E o efeito no potencial hídrico, né? Esse efeito no potencial hídrico, ele se dá justamente pelo potencial osmótico, porque o potencial com solo, né, com alta concentração de sal, ali na solução do solo, ocorre o potencial osmótico do solo, ele fica mais negativo, né? Exige mais energia da planta para absorver aquela água ali presente na solução do solo, porque o potencial da planta se torna um pouco menor do que o que está presente lá na solução do solo. Então, requer muita energia da planta para ela absorver essa solução, né, de sais, né, que ela precisa de nutrientes para se desenvolver. Quando esse potencial ele está muito negativo, a planta não consegue absorver água em quantidades, né, suficientes. Então, a primeira efeito, né, que a planta comete é fechar os estômatos, né? Ela fecha os estômatos para diminuir a perda de água por transpiração, diminui a absorção de CO2, né? Se diminui a absorção de CO2, diminui a fotossíntese, consequentemente diminui a produção de fotoassimilados, e aí diminui, né, o crescimento da planta, né? Ele fica mais lento, mais reduzido, consequentemente vai afetar a produtividade, a qualidade do fruto, a qualidade do grão, e assim sucessivamente. Então, as plantas que apresentam sensibilidade à salinidade, elas se tornam, né, paralisam praticamente o crescimento, ou elas acabam morrendo, né, por falta de água e nutrientes que elas não conseguem absorver, que é chamado de seca fisiológica. Mesmo tendo água na solução do solo, ela não consegue absorver. Já as plantas que são tolerantes à salinidade, elas conseguem desenvolver mecanismos de adaptação. Então, elas conseguem absorver a água com esses sais, né? Acumula esses sais no vacúolo das suas células e consegue absorver e se desenvolver. Então, elas aumentam a concentração desses sais nos seus tecidos, ou algumas plantas, né, halófitas, excretam os sais, né, pelas folhas e conseguem
se desenvolver. Outras conseguem se ajustar osmoticamente, né? E aí consegue também se desenvolver. Já os efeitos físicos, né, na estrutura física do solo, né, o solo salino, ele fica mais floculado, né, aquele solo, né, que tem a condutividade elétrica aí, menor ou igual a 4. Então, é um solo com mais facilidade para se trabalhar, porque pode fazer a fração de lixiviação, né, aplicar uma lâmina de água em excesso para fazer a lavagem do perfil, né, do solo, né, para ir lixiviando para as camadas mais inferiores, né, tirando ali de próximo do sistema radicular da planta. Já o solo sódico, ele é mais adensado e disperso, né, então acaba danificando a estrutura do solo com o adensamento, né, a expansão das partículas. E quando ocorre aquela irrigação por aspersão, que ocorre o secamento do solo, depois o umedecimento, e aí vai formando, né, vai desestruturando o solo, formando aquelas camadas de impedimento, aquelas crostas bem duras mesmo, que aí tem que entrar com o escarificador para descompactar. Aí, com isso, forma, né, a formação de camadas que são impermeáveis, reduz a infiltração de água, diminui, né, o movimento da água no perfil do solo. Então, ocorrem as modificações na própria estrutura do solo, né, acaba desestruturando esse solo, destruindo aqueles agregados, né, onde tem a concentração ali da matéria orgânica nos agregados. E aí vai formando, né, o entupimento dos poros, que é chamado do selamento, né, superficial, que é o primeiro indício aí da erosão hídrica, quando ocorre esse selamento superficial, quando a água das precipitações bate, né, tem aquela camada dura, e aí vai formando aquela enxurrada, né, através dos sulcos, formando então aí o início das erosões. Já os efeitos biológicos, como o solo tem vida, né? Então ocorrendo a destruição, né, dos agregados, que tem aquela material ali orgânico presente naqueles agregados, ocorre então a destruição desses agregados. Com isso tem a liberação de biocidas. Biocidas é tóxico, né, para os micro-organismos, não só para os micro-organismos, mas também para todos o meio ambiente. Quando ele é liberado, né, com a destruição desses agregados, ele pode ser carreado, né, pelas enxurradas das chuvas, ser levado para os córregos, né, para os rios, os lagos, ou até ser levados também para o aquífero, né, subterrâneo, contaminando a água. Então, é bastante tóxico. E a alta concentração de sais, né, solo salino, diminui também a microbiota, né, a diversidade microbiana nesse perfil do solo. Apenas permanece as espécies, né, que são tolerantes. Aquelas que são sensíveis, elas vão se desestruturando, né, e vão morrendo, porque principalmente pelo efeito osmótico. Às vezes, né, sai do menos concentrado, do mais concentrado para o menos concentrado. Então, tem ao invés de absorver água, fazer perder água para o meio. Então, o efeito, né, dos sais no solo, eles são integrados, né, afetam tanto a qualidade do solo como a disponibilidade, né, para as culturas. Então, não existe um efeito separado, né, só o efeito químico, só o efeito físico, só o efeito biológico. Então, eles são integrados. Ocorreu a adição de água salina no solo, então vai afetar a fertilidade química do solo, vai afetar as características físicas do solo, né, a penetração, a infiltração, a agregação do solo, né, a vida biológica, né, a diversidade de micro-organismos presente, né, então vai estar sendo tudo integrado ali, ocorrendo ao mesmo tempo. Então, se não tiver um manejo correto desse solo ou dessa água salina, ocorre o quê? Acaba ocorrendo aí a degradação do solo, né? Através da salinização ou da sodicidade.
Então, é preciso ter cuidado, né, quando se for trabalhar com irrigação, e principalmente quando a água da irrigação for de baixa qualidade. Então, aqui, né, tem um esquemazinho mostrando, né, um acúmulo de sais no solo. Então, o solo, ele é normal, ele não tem indícios de salinidade. Mas a água que está utilizando na irrigação, ela tem alta concentração de sal, né, mediano, digamos que seja de 1 decissímeis por metro. Então, ocorre ali a irrigação, a aplicação de água salina, mas não tem a fração de lixiviação, esqueceu, né? Foi feito o cálculo lá no projeto de irrigação, com uma lâmina X para a cultura X, e aí vai adicionando só o que está lá no manejo da irrigação. Esquece-se da fração de lixiviação, porque a água ela é de salinidade, né, de 1,0 decissímeis. Então, se for uma região semiárida, né, ocorre uma grande evaporação da água ali, né, e a evapotranspiração remove a água, né, do sistema solo, né, através da evaporação e transpiração da planta, e começa a concentrar ali os sais, naquela região ali que é irrigada. Se for por aspersão, né, ainda tem a camada ali do solo que seca, né, umedece, seca, umedece, e aí vai aquela expansão, contração, formando o selamento, né, o entupimento dos poros e as primeiras camadas de impedimento. Aí a precipitação, ela é deficiente, né, não é suficiente para lavar o perfil do solo nessas regiões semiáridas, né, que tem a concentração de chuvas no período de 4 meses, mais ou menos, né, o restante do ano é só evaporação. Então, ocorre a precipitação na zona radicular do solo, mas não é suficiente, né, para lixiviar todo o sal presente ali no solo. Então, inicia o processo de degradação. Começa a formar as crostas, né, no processo de expansão de umedecimento, secamento do solo, vai desestruturando o solo, né, diminuindo os agregados, vai ocorrendo o entupimento dos poros, diminui a infiltração, né, vai formando as crostas, as camadas de impedimento, e aí inicia, então, a degradação do solo com baixa infiltração, alta concentração de sais e o selamento superficial que inicia, então, o processo de erosão hídrica. Então, basicamente, né, são esses os efeitos, né, dos sais no solo. E aí, a cada evento de irrigação, né, no solo, a evaporação e a transpiração das plantas, né, ocorre apenas com a molécula de água, os sais são pesados, eles ficam concentrados no solo, então ocorre, né, a concentração progressiva, né, dessa quantidade de sais ali, próximo do sistema radicular das plantas, né, e sem a fração de lixiviação, esse processo ele pode se tornar irreversível, né, o solo salino, e aí pode, então, iniciar a degradação do solo. Então, aqui tem outro esquemazinho, né, mostrando, né, aqui a disponibilidade de água no solo salino, né, no solo salino ou água salina. Então, um solo normal, né, ele tem baixo potencial osmótico. Se ele tem baixo potencial osmótico, então a absorção de água pelas plantas, né, ocorre com grande facilidade, né. A planta não vai sofrer nenhum estresse. Ela vai absorver a água e os nutrientes vai se desenvolver normalmente. Então, tem alta disponibilidade de água e baixa necessidade de gasto de energia. Já em um solo salino, né, com alto potencial osmótico, no solo salino ou a água salina no solo de irrigação, o potencial osmótico se torna muito negativo, né, muito forte ali, e a planta não consegue absorver com facilidade. Ou a planta absorve se ela conseguir se regular osmoticamente, né, fazer alguns ajustes osmóticos, criar alguns mecanismos, né, de tolerância, e aí ela consegue absorver a água com esses sais e acumular esses sais no vacúolo das células, e aí consegue fazer os seus processos, né, de fotoassimilados e se desenvolver. Quando a planta é sensível, ela não consegue absorver, pois o potencial osmótico da planta, né, se torna menor do que o que está no solo, e a planta ela não consegue absorver, mesmo a água presente lá no solo,
ela fecha os seus estômatos, né, diminui a perda de água por evaporação, transpiração, e inicia o processo de seca fisiológica. Mesmo a água lá presente no solo, a planta não consegue absorver. Então, ela vai diminuindo, né, os seus processos vitais até chegar à senescência. Então, é basicamente esse o processo do efeito, né, dos sais no solo. Então, o potencial osmótico no solo salino, ele é muito negativo, a planta não consegue absorver com facilidade, se ela não tiver algum mecanismo de tolerância, né, para absorver essa água com esses nutrientes, né, ela gasta muita energia, e se ela não consegue, então ela entra no processo de seca fisiológica. A planta começa a murchar mesmo no solo úmido. Então, nós vimos que o solo, né, com a presença de sais em alta concentração, ele vai afetar a qualidade química, na fertilidade química do solo, as características físicas e biológicas do solo, que, consequentemente, né, vai afetar a planta, porque a planta ela precisa de água e nutrientes para se desenvolver, mas quando tem um desequilíbrio nutricional no solo, né, quando tem esse excesso de sais com alto potencial osmótico, a planta não consegue absorver. E quando ela consegue absorver, o que acontece? Né? Vamos verificar. Então, os mecanismos de estresse salino nas plantas, né, é o estresse osmótico, é o primeiro deles. Né? Aí vem a toxicidade iônica, quando consegue absorver. Isso as plantas que são sensíveis à salinidade. Tem o desequilíbrio nutricional, né, quando aumenta, né, o pH no solo, e os nutrientes mesmo lá, a planta não consegue absorver, né, principalmente os que têm baixa CTC, né, e ocorre também o estresse oxidativo, né, quando a planta consegue absorver esses sais, principalmente quando tem um desequilíbrio, né, da relação cálcio-sódio, né, cálcio-potássio, magnésio com sódio, e aí ocorre, então, esse estresse. Então, vamos ver aqui. O estresse osmótico, né, ele vai reduzindo o potencial hídrico da solução do solo, fica muito negativo, limita, né, a absorção de água pelas raízes das plantas, mesmo em condições, né, de umidade do solo. Então, a planta ela precisa fazer um ajuste osmótico, né, concentrar alguns solutos em alguns bacúolos, para que consiga, né, aumentar aí o seu potencial osmótico e absorver a água e os nutrientes lá da solução do solo. Quando consegue absorver, né, com esses ajustes osmóticos, muitas das plantas sensíveis, elas começam, né, a ter efeitos de toxicidade do sódio e do cloro, acima do limite crítico, né? Cada cultura, cada planta, ela consegue absorver até um valor X, né, sem causar nenhum desequilíbrio fisiológico na cultura. Tem umas que são mais tolerantes, outras são mais sensíveis. Então, tem um limite crítico. Chegou no limite crítico, ela absorve até ali. Passou daquele limite crítico, começa a causar, né, os efeitos deletérios. Os principais sintomas visuais, né, a clorose, a queima, né, das bordas, as necroses, a disfunção enzimática, né, das células das plantas, e começa também a ter a senescência de folhas, a queda de folhas e frutos, né, o pegamento de frutos também afeta, né, a polinização, o período de florescimento. O desequilíbrio nutricional, né, a inibição competitiva, né, da absorção de potássio, cálcio e magnésio, né, pelos íons de sódio e cloro, gerando aí a deficiência nutricional. Então, o excesso, né, desses sódio, né, e do cloro na solução do solo, causa um desequilíbrio, né? Porque na solução do solo, essa concentração muito alta acaba elevando o pH do solo. A presença excessiva de sódio, né, inibe a absorção de outros nutrientes. E mesmo esses nutrientes presentes lá no solo, a planta não consegue absorver. Então, é um efeito antagonista, né, o excesso de alguns, os outros não conseguem ser absorvidos.
E o excesso, o estresse oxidativo, né? A produção excessiva de espécies reativas de oxigênio, que danificam as membranas, as proteínas, né? E o material genético, quando começa a, a visualizar, né? Aquelas bordas queimadas, né? Pelo excesso dessas espécies reativas de oxigênio, devido à toxicidade desses elementos. Então, o primeiro impacto, né, do estresse osmótico é a resposta, né, da planta com a presença, né, dos sais na solução do solo. Então, as raízes, né, elas entram em contato com essa solução do solo, ocorre, né, em minutos a horas após a exposição, antes mesmo do acúmulo iônico nos tecidos, né, resulta em quê? Em fechamento dos estômatos e a redução da expansão celular, a inibição do crescimento, né, radicular e foliar. Então, quando a planta ela é exposta, né, a uma situação de estresse, né, com alta solução de sais, concentrada de sais, o primeiro contato, né, que a planta tem com essa solução, ela já fecha ali automaticamente os seus estômatos, né, para reduzir ali a perda de água, o processo de transpiração. E com isso, né, desencadeia aí todo o metabolismo da planta, né, fica mais lento, ela vai ter menos absorção de CO2, processo de fotossíntese reduzido, a produção de fotoassimilados. Com isso, né, diminui o crescimento da planta, né, de uma forma geral. Né, a expansão celular é retardada. E aí a folha, né, o crescimento da folha, o crescimento da planta, né, a produção de fotoassimilados, né, para a fase reprodutiva. Tudo isso é afetado, né, pelo estresse osmótico. Quando a planta, né, percebe, tem essa percepção que tem alta concentração de sal e ela não consegue absorver aí a água e os nutrientes. Então, a toxicidade, né, do sódio e do cloro nos tecidos, né? O cloro é aquele cloreto, né, de potássio, que é colocado junto com o fertilizante, né, na correção do solo. Mas, em excesso, né, ele se torna extremamente tóxico para as plantas. Então, os principais sintomas visuais dessa toxicidade, nós podemos perceber, né, visualmente, olhando para as folhas, é essa clorose, né, nas internervuras das folhas, né, o amarelecimento, aí começa a necrosar, né, a queima das bordas, e aí começa a senescência, né, a abscisão das folhas. E aí, com isso, né, tem a menor produção de fotoassimilados, vai reduzindo o tamanho dos frutos, né, a produtividade. Esse sódio, né, quando ele se acumula, né, quando a planta consegue fazer um ajuste osmótico, ele é acumulado no apoplástico, né, foliar, que acaba interferindo aí nas estruturas de proteínas, né, e na função enzimática da planta, acontecendo aí essas queimas, tá? Essas necroses e a abscisão das folhas. O desequilíbrio nutricional, que é induzido pela salinidade, né, o efeito antagonismo, ou seja, quando tem alta concentração lá de sais, né, o pH está elevado, de certa forma, os nutrientes estão lá presentes, mas o sódio acaba aqui meio que bloqueando, né? O potássio, o cálcio e o magnésio na CTC, lá do solo, pelo excesso de sódio presente. E o cloro, né, acaba bloqueando também, né, o nitrato e o fosfato. Então, mesmo presente na solução do solo, a planta sofre deficiência do potássio, sofre deficiência do cálcio, do nitrogênio e do magnésio. Então, é um desequilíbrio nutricional induzido através da salinidade. A planta precisa desses nutrientes, eles estão presentes lá, mas ela não consegue absorver justamente pelo excesso, né, desses elementos do sódio e do cloro, que acabam inibindo a absorção dos outros. E com essa inibição, nesses desequilíbrios todos, acaba impactando diretamente no crescimento e na produção, né, das culturas. Então, os principais impactos nos efeitos fisiológicos, né, é a redução da taxa fotossintética líquida, que fecha os estômatos, né, e reduz a produção de fotoassimilados.
Com isso, tem o retardamento da expansão, né, celular, crescimento das células, o crescimento da planta. A planta tem menor eficiência do uso da água, ocorre, né, a perturbação do ciclo fenológico, retarda o período de florescimento, né, de produção, de colheita, diminui a viabilidade do grão de pólen, quando está no período de florescimento, quando ocorrem esses eventos de salinidade, no excesso de sais. E no efeito na produção, né, afeta diretamente a produtividade, né, a qualidade dos grãos, dos frutos, reduz a qualidade comercial. Alguns frutos de frutíferas, por exemplo, né, diminui o tamanho do fruto, mas às vezes aumenta, né, o grau Brix, né, os sólidos solúveis totais, né, aumentando aí a doçura desses frutos. No entanto, diminui a produtividade e diminui o tamanho do fruto, né, que acaba inviabilizando até a comercialização. Atraso na maturação e na colheita, aumenta também a incidência de pragas e de doenças, a planta está mais desequilibrada, a planta está mais sensível, então o ataque de pragas e doenças se torna muito grave, porque a planta já está debilitada, né, por falta de absorção de nutrientes, e acaba aqui ficando mais susceptível a essas pragas, né, ataque de pragas e doenças fúngicas. E também quando se faz a produção de mudas com águas salinizadas, tem baixo percentual de germinação. Então, afeta desde a produção de mudas até a produção, né, agrícola de grãos ou frutos. Então, essa relação entre o aumento da condutividade elétrica da água e a queda da produtividade, ela é aproximadamente linear, né, quando se chega no limite de tolerância da cultura. Então, digamos que a cultura ela tem um limiar de 3 decissímeis por metro. Então, quando a solução do solo, né, chega a 3 decissímeis, a planta está produzindo a todo vapor, né, sem ter nenhum problema. Mas quando passa de 3 decissímeis, essa produção ela começa a cair de forma linear. Cada aumento da concentração de sal vai diminuindo ali a produtividade. Então, por isso que é importante fazer o manejo, né, de campo, o manejo do solo, o manejo da irrigação, o manejo da cultura, de forma integrada, porque todos esses manejos, a integração desses manejos evita chegar nesse limite, o limite limiar da cultura. Então, ela qualidade, é possível produzir, sim, em solo salino, ter atenção nesse manejo e nas tomadas de decisões para fazer corretamente e não deixar aumentar a concentração de sais na solução do solo. Então, aqui eu trouxe uma tabela mostrando o limiar, né, de tolerância das culturas à salinidade, né, de algumas. Então, percebam aqui que a beterraba, né, e o algodão, elas são extremamente tolerantes, até 7 decissímeis por metro, o algodão de 7,7. Então, é possível produzir, né, em áreas salinizadas. O tomate já é moderado e o milho. O feijão, o morango, né, eles são sensíveis. O maracujá amarelo tem tolerância moderada de 2,14 na produção de mudas, né, foi avaliado na produção de mudas, onde com diferentes níveis de salinidade, né, para avaliar o desenvolvimento da planta. E aí, até o limite X, né, você percebe que a planta consegue desenvolver muito bem. Quando você aumenta decissímeis, meio decissímeis, a planta já começa a seu desenvolvimento, né, que afeta o vigor da muda ou da cultura. Então, esse é o limiar de tolerância de algumas culturas, né, e toda cultura tem um limiar diferente, né? Cada órgão, organismo reage de uma forma diferente. Tem aqui no final da apresentação, vou estar mostrando para vocês, né, outras estratégias de manejo, que além dos genótipos, né, que tem uns que são mais sensíveis, outros são mais tolerantes à salinidade,
Existem também os métodos de propagação, que só o método de propagação vegetativa, ele torna a planta mais tolerante à salinidade. Ela consegue fazer o ajuste osmótico de uma forma digamos, mais eficiente. Ela consegue conviver em ambiente salino sem perder o vigor e sem perder a produtividade. No caso, para a produção de muda, não perde o vigor, a planta consegue se desenvolver muito bem. Então, são estratégias, né, que a literatura traz, né, principalmente é muito importante, porque a cada dia que passa, né, o acesso à água de boa qualidade fica mais escasso. Então, é necessário que se busque alternativas, né, para produzir com essas água, né, de baixa qualidade e que não cause, né, a degradação do solo e consiga, né, ter altas produtividades e altos rendimentos agrícolas. Aqui, né, eu trouxe também a concentração salina aceitável para a produção de mudas, né, ali foi só o maracujá, a anterior, aqui para a produção mesmo, né, de algodão, tomate, milho irrigado, tá? Isso aqui para questão de irrigação. E aqui só para a produção de mudas. Então, percebam que as hortaliças, elas são mais sensíveis, no máximo até 1 decicímeres. As solanáceas, né, elas já são um pouco mais moderadas, né, de 1 a 1,5. E as frutíferas, né, tropicais, né, de 0,8 a 1,5. Né, banana, mamão. Já os porta-enxertos, né, quando se trata de propagação vegetativa, da enxertia, já aumenta um pouco aqui a tolerância, de 1 a 2 decicímeros por metro. Então, só esse método, né, de propagação, né, de fazer o corte ali da planta, né, e fazer a troca ali do caule, esse mecanismo, a planta já consegue buscar mecanismos de adaptação e de tolerância aos sais. E aí tem as plantas que são tolerantes, né, o chamado de halófitas, que é até 4 decicímeros, consegue se desenvolver muito bem, como a quinoa, a beterraba, o algodão, e assim sucessivamente, né? Cada cultura tem o seu limiar. Aquela cultura que a gente não conhece precisa fazer estudos, né, experimentos e fazer, né, os testes, né, com os diferentes níveis de salinidade até encontrar o limiar daquela cultura. Sabendo o limiar daquela cultura, sabendo a condutividade elétrica da água de irrigação e conhecendo o solo, é possível fazer o manejo e produzir, né, de forma adequada, sem causar nenhum desequilíbrio, né, na planta e sem nem causar nenhuma degradação no solo. Então, aqui nós temos, né, a equação, onde se faz o cálculo, né, do limiar da resposta da planta à salinidade. Então, é o modelo de Mais e Hoffman, de 1977, que é utilizado até hoje. Essa equação, né, ela leva aqui a produção, seja de agrícola ou produção de mudas, né, onde avalia aqui as características, né, da cultura, onde a produtividade relativa, né, ela permanece como 100%, aqui na equação, até o limiar de tolerância. O limiar de tolerância, ele decresce, tá? Depois que chega nesse limite. Então, ela começa a diminuir gradativamente ali, linearmente, com o aumento da salinidade. Então, aqui nós podemos, o A é o limiar de tolerância, porque aqui está atrapalhando aqui para mim ver o B. Mas aqui a gente precisa conhecer, tá, a condutividade elétrica da água disponível, que vai ser aplicada, né, o percentual da planta, e aqui é o que vai ser aplicado, né, para fazer os cálculos, né, de 1 a 5 decicímeros. E aqui o A é o que a gente vai encontrar para saber o limiar de tolerância da planta. Então, nós precisamos conhecer, tá, o limiar de cada cultura para depois manejar corretamente a irrigação dessa cultura para não causar aí desequilíbrios na planta e nem degradação do solo. Se o limiar da cultura for mais baixo do que a condutividade elétrica da água, então precisa entrar com estratégia para reduzir
a condutividade elétrica até o limiar crítico da cultura. Uma das alternativas no caso, reservatório de águas de chuva, né, misturar com a água subterrânea, né, para irrigação. Que aí você consegue diluir mais os sais e diminuir a condutividade elétrica. Consegue fazer, então, a irrigação com a água dentro do limiar crítico da cultura. Outra estratégia, né, é utilizar portas enxertos, né, que são tolerantes, que podem elevar o limiar efetivo. No caso, uma cultura ela pode ter o limiar aqui de 2 decissímeis, e quando você fizer alguma estratégia com produção de mudas enxertadas ou por estacas, no caso de frutíferas, esse limiar ele se torna mais alto, como é o caso do maracujazeiro, que a gente vai ver já já. Então, trouxe aqui as etapas mais sensíveis para a produção de mudas, né? Por que a produção de mudas é mais sensível à salinidade? Porque a plântula, né, ela tem um sistema radicular incipiente ainda, não está bem desenvolvido. Tem uma baixa capacidade de explorar o volume de solo, né, e de superar os gradientes osmóticos elevados. Então, é capaz dela perder água para a solução, quando estiver em alta concentração. E os tecidos meristemáticos expostos, né, eles apresentam células em divisão ativa, que são muito, muito sensíveis, né, ao acúmulo iônico e ao estresse oxidativo. Então, uma plântula, né, que está em início de desenvolvimento, ela é muito, muito sensível mesmo. Então, tem baixa capacidade de antioxidante, né, o sistema enzimático de defesa é pouco desenvolvido, e aí afeta, né, o vigor dessa planta, né? Quando a concentração salina é muito elevada, ela acaba morrendo antes mesmo de se desenvolver. O substrato, né, quando é em bandejas, ele é limitado, né, reduzido ali um volume X de substrato. Acaba que reduzindo a área de contato ali do sistema radicular, né, uma área maior, e a concentração desses sais ele fica reduzido naquele pequeno volume de substrato, se tiver grande retenção, e causa, então, aí os danos deletérios no sistema radicular das plântulas. Na germinação também, tem os mecanismos de inibição, né? Porque nós podemos observar que o potencial hídrico em torno da semente, ele pode ser maior, né, o potencial osmótico maior do que o da semente. Então, dificulta também a absorção de água pela semente, né? Quando absorve, né, tem a toxicidade do cloro e do sódio, né, diretamente sobre o embrião, pode ocasionar a morte, né, do embrião. E também tem a inibição, né, da atividade das enzimas hidrolíticas. Ocorre também o atraso, né, na mobilização de reservas endospérmicas, porque atrasa também a absorção de água. Então, a germinação, ela frequentemente é o estágio mais crítico, né, para a produção de mudas. Então, estudos com hortaliças, né, têm mostrado que tem uma redução de até 80% na germinação, quando utiliza água de alta concentração salina, né, acima de 8 decissímeis, praticamente não ocorre germinação. Ocorre aí apenas 20% de germinação, 80% acaba matando o próprio embrião. Então, é uma fase mais sensível da produção de mudas, né, a germinação. E para a produção de mudas, né, vamos estar vendo que os métodos de propagação via semente, né, estacas e enxertia, a semente ela é a mais sensível comparada à propagação vegetativa, justamente porque o embrião está para ser desenvolvido, né, quando inicia o processo de absorção de água. E as estacas, né, já têm gemas da parte reprodutiva da planta adulta, então já tem, né, moléculas mais desenvolvidas. Então aqui nós temos um esquema, né, mostrando os impactos no desenvolvimento de mudas, tá? Onde no processo de germinação foi verificado que tem a redução, né, do percentual de germinação em até 80%, e aí diminui todo o processo de germinação da velocidade, né, do vigor da muda. Quando germina, né, com a plântula de 1 a 2 folhas, né, o hipocótilo e a radícula são bem encurtados,
com pouco desenvolvimento, tem menor acúmulo de biomassa fresca e seca, né? Tem baixo desenvolvimento da planta, né? Baixo vigor. Quando a muda já tem de 3 a 4 folhas, a redução da área foliar é muito grande, já inicia os sintomas, né, visuais de clorose, de necrose, né, de queima nas bordas, né, o fechamento dos estômatos ocorre também já nessa fase. E quando a muda está pronta, né, dependendo da espécie, tem o índice de qualidade de Dixon, né, que avalia o vigor da planta. Então, mudas prontas com água salina de irrigação apresentam menor IQD, menor índice de qualidade de Dixon, devido à estrutura do próprio substrato estar compactada, né, com alta concentração de sais, e aí diminuir o pegamento dessas plantas, né, o desenvolvimento delas é bem reduzido. Então, o índice de qualidade de Dixon, ele avalia o vigor, né, dessas plantas, né, e o padrão de qualidade delas para irem diretamente para o campo. Então, é um índice que deve ser avaliado quando se utiliza água de salinidade alta para a produção de mudas, né? Avaliar e comparar, né, com a testemunha para ver se o desenvolvimento da planta foi afetado ou não. Se não foi, então é possível produzir com essa água salinizada. Se não foi, se foi, né, tem que encontrar o limite, né, que pode ser utilizado para a produção de mudas com água salinizada. Então, nós já vimos os efeitos, né, do sal no solo e na planta, né, que ocorre todo esse efeito osmótico, esse desequilíbrio iônico, né, a deficiência nutricional. Agora, nós vamos ver algumas estratégias de manejo para utilizar essas águas salinas na agricultura. Então, a primeira estratégia que eu recomendo é a seleção de espécies, né, tolerantes, né. Dentro de genótipos, existem espécies que são sensíveis e espécies que são tolerantes. Quando se trata de frutíferas, por exemplo, pode-se buscar, né, aquelas espécies que são mais nativas, que são mais rústicas. Geralmente aquelas plantas que têm, que são tolerantes, né, a estresse hídrico, também são tolerantes a estresse salino, porque, de certa forma, o estresse osmótico, né, acaba inibindo a absorção de água. Outro estresse hídrico dentro do estresse, né, salino. Então, uma primeira estratégia é escolher, né, espécies, né, e genótipos que sejam tolerantes à salinidade. E depois testar, né, a produção de mudas por propagação vegetativas, como enxertias e estacas. Aqui eu trago para vocês, né, o limoeiro, o limoeiro cravo, né, é uma espécie, né, de citros que apresenta maior tolerância à salinidade em comparação à laranja, né, caipira, como porta-enxerto. Então, o limoeiro, ele apresenta, o limão-cravo, ele apresenta uma tolerância maior, então ele é indicado para fazer a enxertia, para utilizar, né, água de baixa qualidade, água de salinidade. Então, ele tem um limiar mais alto. Então, faz a copa, né, com a laranja, que é comercializada, e o limão-cravo, né, como cavalo ali, para ter o contato, né, com a salinização. E assim consegue produzir, né, sem perdas de produtividade e qualidade. Aqui o tomate Alhambra, né, e Debra Plus, eles apresentam melhor desempenho, né, alta tolerância à salinidade, segundo Prisco e Gomes, né, 2010, até 4 decímeis, né, em fase de muda. Então, não tem comprometimento com a produção de mudas até 4 decímeis por metro. Então, indo para o campo, utilizando a fração de lixiviação, outras estratégias de mulching, né, de camalhão, é possível produzir com água de baixa qualidade, né, com o tomateiro. Culturas, né, que são halotolerantes, né, ou halófitas, como a quinoa, a beterraba, o algodão, aspargo, eles podem ser produzidos com água de até 6 decímetros, de 6 a 8, né, sem perda significativa de produção. Então, são alternativas, né, para as regiões
que possuem solos salinos, né, que dê para fazer a produção com irrigação, e fazendo a fração de lixiviação. Não podemos esquecer da fração de lixiviação quando se trata de solo salino e de água salinizada, para que não ocorra, né, a concentração de sais ali próximo do sistema radicular da planta. A outra estratégia é justamente, né, o manejo da irrigação, né, a frequência de irrigação ela tem que ser mais frequente para manter sempre o solo úmido, reduzindo o estresse salino, né, e evitar que o solo fique seco, extremamente seco. Então, manter uma irrigação localizada, com gotejamento, e sempre fornecer uma lâmina de lixiviação com 10 a 20% acima da evapotranspiração da cultura, tá? Para fazer a lavagem ali do perfil do solo e não acumular esses sais. E o gotejamento é o mais indicado, né? Porque tem maior eficiência do uso da água e mantém o solo úmido por mais tempo ali na zona radicular. E vai formando aquele bulbo, né, ali próximo do sistema radicular, e os sais eles vão se concentrando nesse bulbo molhado. E não esquecer do monitoramento, né? Tem um condutivímetro portátil que você pode estar levando no bolso, fazer as leituras, né, ali no início da irrigação, extrair em diferentes profundidades a solução do solo, com um auxílio, né, de um extrator de solução, no início da irrigação, no final da irrigação, nas fases mais críticas, principalmente de florescimento, né, de produção, manter esse manejo e fazer o ajuste, né, no tempo real da fração de lixiviação. Se o solo está com a condutividade elétrica do extrato de saturação acima do limiar da cultura, então coloca uma lâmina aí mais alta de lixiviação para fazer a lavagem desse perfil do solo e depois manter. Não podemos esquecer desse monitoramento, tá? Outra alternativa para a produção de muda, né, é o uso de substratos adequados. Né? Por que o substrato ele importa? Ele é extremamente importante porque ele vai determinar a capacidade de retenção de água, a drenagem e o tamponamento da salinidade. Então, existem substratos, né, que retêm a umidade por mais tempo, substrato que tem alta CTC, que reduz o acúmulo de íons tóxicos na solução do solo. Aqui eu trouxe uns 4, né, que são mais propícios, né, para a escolha de produção de mudas, que é a casca de arroz carborizada, que tem uma excelente drenagem. A fibra de coco também tem alta CTC, tamponamento salino, né, retenção de água. A vermiculita expandida, tem uma estrutura que favorece o desenvolvimento das raízes. E os compostos orgânicos, né, que tem bastante matéria orgânica, que aumenta a CTC do solo e tamponam também o pH, né, faz esse equilíbrio. Então, a escolha do substrato para a produção de muda é essencial, pois a própria escolha já reduz os efeitos da salinidade e garante aí a produção de mudas, né, de alto vigor e de alta qualidade. A outra estratégia, né, é a fertirrigação. Dentro do sistema de irrigação, né, localizado, principalmente com gotejamento, é possível fazer a fertirrigação para corrigir o desequilíbrio nutricional. Porque quando se fornece água de alta concentração salina, né, fornece mais sódio e cloro. Então, pode-se fazer corrigir esse desequilíbrio, né, da baixa concentração dos outros nutrientes, embora estejam, não é baixo, né, estejam na quantidade correta, mas a concentração excessiva dos outros elementos acaba inibindo a absorção deles. Então, com a fertirrigação, é possível fazer a aplicação de cálcio, potássio e nitrogênio na proporção adequada para antagonizar o excesso do sódio e do cloreto na solução do solo. Então, aplicar uma dose extra, tá, para reduzir o dano de membrana e melhorar a integridade da célula sobre a alta concentração de sódio. Aí o potássio, né, pode-se fazer uma suplementação de potássio, né, que vai antagonizar também o sódio na absorção das raízes, né, e vai manter o turgor das células, que é extremamente importante para aumentar aí o desenvolvimento da cultura. Também o nitrato, né, e o amônio,
reduz a acidificação da rizosfera, né? E tem aí a competição pelo cloreto. E aí, assim, consegue equilibrar esses nutrientes na solução do solo e a planta consegue se ajustar, né, a alguns mecanismos, absorve e se desenvolve sem prejuízos na produtividade. A outra estratégia, né, a quinta estratégia, né, é o uso de condicionadores, né, e bioestimulantes. Né? Um dos condicionadores para melhorar o solo sódico é o gesso agrícola, porque ele fornece o cálcio, né, e, e desloca desloca o sódio para camadas mais superficiais, subsuperficiais do solo, né? E vai levando para camadas mais inferiores ali ao sistema radicular, no complexo da troca, né, de cátion. Então, melhora a estrutura, né, do solo sódico e reduz aí o percentual de sódio trocável ali no sistema radicular das culturas. Outro condicionador é o silício, né? Quando você utiliza o silício na aplicação foliar ou na irrigação, né, na fertirrigação, ele atenua, né, os efeitos deletérios do sódio. Né? Tem vários trabalhos publicados na literatura com o silício, né, que ele reduz a absorção de sódio e potássio. E pode ser aplicado, né, de forma foliar ou diretamente, né, na solução do solo, na fertirrigação. Né, que pode ser utilizado são os extratos de algas, né, ácidos úmicos, que auxiliam na tolerância ao sal, né, via produção de osmoprotetores. Então, esses condicionadores, esses bioestimulantes, essas estratégias, elas devem ser utilizadas no manejo, né, da irrigação e da produção de forma integrada, não pode ser utilizado de forma isolada. Ah, vou fazer só a fração de lixiviação, vou fazer adubação normalmente. Não, você está lidando com uma situação diferenciada. A água é salina ou o solo é salino, pois você tem que fazer o manejo integrado, tá? Outras práticas que podem minimizar também os efeitos da salinidade é a mistura de águas, né, como eu já falei, pode fazer reservatórios, né, represas para acumular água de chuva, que tem baixa condutividade elétrica, e a água que você tem aí do subterrâneo, se for de alta salinidade, né, fazer a mistura dessa água para fazer a irrigação, né? Com isso você consegue diminuir a concentração de sais. A cobertura morta, né, por mulching também, cobertura morta por mulching, reduz a evapotranspiração, a evaporação da superfície, e diminui então a concentração superficial de sais, né? Outra técnica também é cultivo em camalhões, né, com mulch. Essa técnica, né, direciona o acúmulo de sais lá para o centro do camalhão, que fica bem distante das raízes. Então, é outra forma de você estar trabalhando com água salina ou solo salino. E não esquecer, né, de fazer a drenagem adequada, né, do solo, principalmente aqueles solos que são baixos, tem baixa drenabilidade. Então, precisa fazer esses drenos, né, superficiais, subsuperficiais, para ir removendo os sais do perfil do solo e controlar o lençol freático. Assim você consegue produzir, né, sem ter grandes perdas na produtividade, tá? Então, essas são práticas, estratégias que devem, né, ser adaptadas a cada situação de cultura, né, situação de solo, situação de água. Então, são várias técnicas, várias estratégias que devem ser adotadas conforme a situação que se encontra. Então, aqui eu trouxe uma síntese, né, mostrando o manejo integrado. Né? Então, é possível, sim, trabalhar com água de baixa qualidade, né, com condutividade elétrica um pouco elevada. É possível, sim, produzir em solo salino. Primeiro, você tem que fazer as escolhas corretas, né, as tomadas de decisões corretas. Você precisa conhecer a cultura que você tem interesse, se ela é sensível, se ela é tolerante à salinidade. Você precisa conhecer o solo, tipo de solo, e fazer o monitoramento da condutividade elétrica da água e a condutividade elétrica do extrato de saturação do solo, né, para você nunca deixar passar do limiar da cultura. Então, fazendo esse manejo, né, diariamente, você vai selecionar uma cultura,
né, que seja tolerante. Se é possível fazer produção de mudas, de propagação vegetativa, você vai fazer, porque só o método de propagação vegetativa com a enxertia ou com as estacas, a literatura já comprova que a planta consegue fazer ajustes osmóticos, né, desenvolve mecanismos de tolerância. Fazer o manejo da irrigação, né, com a lâmina de lixiviação, colocar 10 a 20% e fazer sempre o monitoramento ali antes e depois da irrigação para verificar se está dentro do limite, né, que a cultura suporte. Se não estiver, você aumenta essa fração de lixiviação, faz mesmo ali a lavagem do perfil de solo. Se está tendo desequilíbrio nutricional, aplicar uma fertirrigação, né, com cálcio, potássio, né, nitrogênio, um pouco em excesso, né, para fazer a correção do efeito antagonismo da inibição desses nutrientes, né, pelo sódio e cloro. Então, se for para a produção de mudas, né, procurar aqueles substratos que têm alta CTC em viveiro, né, aqueles que têm alta retenção de água, boa drenagem, né, bom desenvolvimento do sistema radicular. Os manejos também, fazer a drenagem, né, do solo, quando o solo foi com baixa permeabilidade, né, com lençol freático muito superficial, para diminuir aquele acúmulo de sais na superfície. Adotar sistema com mulching, de controle de matéria orgânica, né? Controle da cobertura vegetal, para diminuir a evaporação do solo. Então, são técnicas, tá? Estratégias que devem ser adequadas a cada situação, a cada tipo de solo, a cada tipo de cultura, a cada condição, né, de água que você tem aí na sua propriedade. Então, é possível fazer, né, acontecer a produção, mesmo com a água de baixa salinidade e mesmo com o solo salino, utilizando mais de uma ou duas estratégias, né, para que venha a corrigir, né, esse efeito do estresse salino na planta e que não venha a degradar o solo, tá? Então, nenhuma estratégia isolada ela é suficiente. Então, o manejo eficaz é aquele sistêmico e adaptativo. Tem que ser adaptado a cada situação. Então, nós vimos, né, aqui o efeito do sal, né, no solo, compromete a estrutura química, física e biológica, os efeitos na planta, né, há algumas estratégias de manejo. Agora, eu vou estar mostrando para vocês alguns estudos de casos, né, com produção de mudas, que mostra o mecanismo de tolerância à salinidade. Então, aqui, o Brito, né, ele avaliou a produção de mudas de citros, né, com água salina, até 4,5 decicímeis, em portas enxertos distintos, né, e provou, né, que o limoeiro cravo, né, ele apresentou maior tolerância, né, como é no acúmulo de sódio no sistema das folhas, acúmulo de sódio nas folhas, né. Então, foi recomendado para a região o uso de água de até 3 decicímeis, né, sem perdas expressivas na qualidade da muda. Então, mostrou, né, que o porta-enxerto, mais uma frequência de irrigação, aumentou aí a eficiência em 78%, né, do crescimento das plantas sobre o estresse salino. Então, só o ato da enxertia, a planta já consegue se ajustar, né, fisiologicamente e consegue conviver com esse excesso de sais em suas estruturas. Aqui eu trouxe outro trabalho com o maracujá, né, a nível de produção de mudas, onde o objetivo aqui foi comparar a tolerância de espécies de passiflora, a salinidade da água de irrigação. Então, aqui foi utilizada, né, 3 espécies, 2 são silvestres, o Passiflora cicinato e Passiflora giberte, e o Passiflora edulis, que é o comercial. Então, foi utilizadas as 3 espécies para testar o nível de tolerância à salinidade. O cicinato e o giberte, né, como são espécies silvestres, esperava-se que fosse mais tolerante à salinidade, mas apenas o giberte, né, ele apresentou aqui uma tolerância de 3,69 decicímeis.
o cicinata ele se mostrou mais sensível. Aqui foram mudas, né, produzidas com sementes. E o Passiflora edulis, que é o comercial, com uma tolerância de 2,14 decicímeros por metro. Então, a tolerância ela varia entre as espécies, mesmo dentro do próprio genótipo de Passiflora, a gente verifica aqui, né, que tem diferentes tolerâncias. Então, para a produção de mudas por sementes, o edulis é possível produzir com água de 2,14 decicímeros, sem comprometer o vigor aí da muda. Nesse outro trabalho aqui, foi avaliado, né, a produção de mudas sobre diferentes níveis de salinidade nas plantas, tá? Lá no anterior, foi feito, né, a tolerância, avaliou-se só a tolerância da salinidade. Aqui foi feito com as 3 variedades, também com produção de mudas, onde observou que a salinidade, aumento da salinidade gradativa, reduziu, né, os parâmetros, né, de crescimento das mudas em todas as espécies. Mas o Passiflora edulis, que é o comercial, ele apresentou maior índice de qualidade, o IQD, índice de qualidade de Dixon. Então, o efeito da salinidade, né, sobre as características e o QD variou de acordo com as espécies, sendo o edulis, né, que teve melhor índice de qualidade, e o Gibert, que foi o que apresentou também maior tolerância lá no trabalho anterior. Então, a salinidade da água, ela compromete, sim, o crescimento e a qualidade das mudas do maracujazeiro, mas é possível produzir as mudas com o maracujazeiro amarelo, que é o comercial, né, de interesse produtivo, sem comprometer a qualidade, né, da muda para o campo. Aqui nesse outro trabalho, né, traz as alterações, né, induzidas pela salinidade em parâmetros biométricos, fisiológicos e anatômicos, né, das plantas, né, são mudas também de maracujazeiro. Eles já foram propagados, né, por diferentes métodos. Foi feita a produção de mudas por estacas, por enxertias e por sementes das mesmas espécies, tá? Do Passiflora edulis, do Gibert e do cicinata. Onde foi possível mostrar aqui, né, os principais resultados, que a água de maior salinidade, foi de 6,3 decicímeros, reduziu significativamente o crescimento, né, e o desenvolvimento, né, das características que foram avaliadas, né, no crescimento das plantas, das mudas. Só que as plantas propagadas por estacas, elas apresentaram menores alterações e melhor adaptação fisiológica e anatômica ao estresse salino. Nessas plantas aqui produzidas por estacas, observou-se que houve maior concentração de oxalato de cálcio nas estruturas anatômicas, ocorrendo aí o ajuste fisiológico, né, do acúmulo desses sais nas estruturas das folhas, mostrando aí um ajuste fisiológico para conviver com o sal, né? Então, as plantas oriundas de sementes foram as mais sensíveis à salinidade, né? Como eu mostrei lá nos slides anteriores, que a produção de mudas é a fase mais crítica, né, da produção agrícola, e principalmente por sementes, né, porque tem o embrião está em desenvolvimento, e quando ele entra em contato com solução muito salina, né, acaba que deteriorando quando não ocorre a absorção de água adequada. Então, nesse trabalho aqui também, né, é possível verificar que houve, né, as alterações fisiológicas, né, que nós já vimos que o maracujazeiro ele é moderadamente tolerante a nível de muda, mas a propagação vegetativa aumentou mais ainda a tolerância para a propagação por estacas. Aqui foi outro trabalho também com o maracujazeiro amarelo, com as mesmas espécies, sementes e estacas. Foram avaliadas as respostas biométricas, fisiológicas e anatômicas, tá? Do Passiflora edulis, do Gibert e do cicinata, só que propagadas, né, por sementes e estacas, em diferentes níveis de salinidade.
Então, o aumento da salinidade também afetou negativamente, né, a maioria das características biométricas e fisiológicas. E as plantas, né, propagadas por sementes, apresentaram alterações morfofisiológicas e anatômicas mais severas, comparadas, né, às mudas propagadas por estacas. E dentro das 3 espécies, né, o Edulis foi o que apresentou o maior número de alterações em resposta à salinidade. E a Cincinnati e o Gilbert foram os mais tolerantes, né, com alterações menos severas. Então, veja bem, aqui na propagação vegetativa, a Passiflora edulis, ele apresentou mais alterações, né, porque ele é o comercial. Já as espécies que são nativas, né, nessa comparação de produção de sementes e produção por estacas, as plantas, né, elas mostraram que foram mais tolerantes às de estacas dessas espécies silvestres. Então, é um resultado bem interessante, né, que mostra que é uma estratégia, né, para a produção agrícola, quando se utiliza, né, a produção de mudas por propagação vegetativa, aqui nos citros, no maracujazeiro, e com certeza abre, né, a brecha para novas pesquisas em outras culturas, né, para avaliar aí a salinidade com diferentes métodos de propagação vegetativa, como indicativo aí de utilização de água de baixa qualidade, né, para irrigação. Esse outro trabalho aqui, ele mostra, né, ele já vai um pouco mais aprofundado, né, ele avalia a fisiologia, o crescimento, a qualidade dos frutos, né, do maracujazeiro amarelo, né, enxertado. Então, já utiliza aqui só a técnica da enxertia, né, uma propagação vegetativa, utilizando aqui a copa, né, com o do Passiflora edulis, que é o maracujazeiro amarelo comercial. Utilizou o gibete, né, e o cicinata, que são as espécies silvestres, como o porta-enxerto, tá? O cavalo em dois níveis de salinidade, que é o baixo, né, 0,5 e 4,5 decicímenes, que é de alta salinidade. Então, os resultados mostraram que a alta salinidade, né, reduziu a assimilação de CO2, né, da transpiração, da clorofila, né, do consumo de água, reduziu, né, se reduziu, então reduziu também o desenvolvimento da planta e a produção. A interação da salinidade, né, com os portas-enxerto, né, foi afetado apenas na altura da planta e no número de folha. E o Passiflora edulis, né, auto-enxertado, que ele foi auto-enxertado nele mesmo, e utilizou também o porta-enxerto do Gibert e o Cicinata. Então, o auto-enxertado, ele promoveu, né, maior assimilação, né, de CO2 interno, teve maior número de folha, maiores variedades aqui do fruto, né, de sólidos solúveis totais, grau Brix, espessura da casca. Então, a autoenxertia em si já melhorou as características do fruto, tá? Então, a salinidade, né, no P. edulis autoenxertado manteve mecanismos ligados, né, à qualidade do fruto e foi atenuado, né, o efeito sobre a qualidade desses frutos, né, sobre a salinidade. Então, aqui tem um estudo, né, desde a produção de mudas, com sementes, do maracujazeiro, né, com propagação vegetativa, e aí vai mostrando gradativamente, né, que esses métodos, né, de estaquia, de produção de semente, tem um limiar diferente para a tolerância da salinidade. Então, fica aqui para vocês, né, aberto para perguntas, né, sobre esse trabalho de maracujazeiro. Foi um trabalho meu, tá, de minha autoria, do doutorado. Trabalhei com a salinidade em maracujazeiro. Então, pude observar, né, essa variação na tolerância do maracujazeiro à salinidade, nos diferentes manejos e métodos de propagação. Então, o importante aqui, o Passiflora edulis é o comercial, né, o que comercializa. Então, a técnica da autoenxertia já viabiliza, né, a produção de frutos com água de baixa qualidade, né, com salinidade moderada. Aí aqui tem uma síntese, né, dos impactos da salinidade no efeito no solo e na planta. Então, nós temos
o acúmulo de sais no solo, né, na solução do solo, que pode vir da origem, né, da formação do solo, ou da aplicação de água, né, que ocorre, então, a absorção pelas plantas, a água e os nutrientes, e a evapotranspiração, concentrando, então, o acúmulo desses sais ali no perfil do solo. Aí, dependendo do acúmulo desses sais, pode ocorrer a dispersão de argilas, né, a floculação, pode ocorrer a dispersão, a formação, né, de impedimentos de camadas de infiltração, entupimento de poros, né, a desestruturação do solo, redução da permeabilidade, camadas impermeáveis, altera, né, o pH. Nós vimos que essas altas concentrações ela ocorrem, né, em solos salinos de sódio com pH ali próximo de 8,5. Ocorre a redução, né, de CTC devido ao excesso de sódio e cloro. E com isso ocorre menor atividade microbiana, né, apenas a diversidade ela é reduzida, apenas presente no solo aqueles micro-organismos que são tolerantes, né, à salinidade, quando tem um acúmulo muito grande, uma concentração muito grande de sais. Então, diminui aí a diversidade, né, de vida presente nesse solo. Já na planta, né, temos o primeiro contato da planta, né, com o estresse osmótico. Então, reduz a disponibilidade de água para a planta. Então, a planta, se ela for sensível, ela começa a entrar no estresse hídrico, né? Ela fecha os estômatos e diminui aí o seu processo vital. Quando a planta ela é tolerante, né, pode ocorrer também a toxicidade, né, por sódio e cloro, absorve, né, acumula esses moléculas, né, nos cloroplastos e nas estruturas celulares, e pode ocorrer, então, aí o processo de clorose, necrose, senescência das folhas. Ocorre o desequilíbrio nutricional, pois quando aumenta o pH, né, o pH ali próximo de 6, 6,5, onde tem a maior disponibilidade de nutrientes, os nutrientes podem estar presentes na solução do solo, mas a presença, né, do sódio e do cloro inibe a absorção, o excesso de sódio desses sais, né, tóxicos, inibe a absorção dos outros nutrientes, né, então tem um efeito de deficiência nutricional, né, pelo o aumento do pH também, o desequilíbrio. Tem o estresse oxidativo, né, quando tem a absorção desses sais tóxicos. Ocorre a redução da fotossíntese, porque diminui a produção de fotoassimilados. E aí, consequentemente, ocorre a queda no desenvolvimento da planta e na produtividade. Então, aqui eu trouxe algumas referências, né, que eu utilizei para a apresentação. E finalizo dizendo para vocês que a salinidade ela é um desafio, mas é manejável. O solo salino e a água salina é possível produzir sem degradar o solo, tá? Então, a presença de sais na água não significa necessariamente que essa água não possa ser utilizada. Ela pode ser utilizada, sim, de maneira integrada com várias estratégias de manejo, né, como nós vimos nos slides anteriores. O que nós precisamos mesmo é conhecer a qualidade da água, conhecer a tolerância da cultura e conhecer as características do solo. E assim, procurar estratégias, né, que são mais adequadas para o manejo e para cada situação. Tá bem? Obrigada. Qualquer dúvida tem meu contato. E eu estou à disposição aqui para as perguntas. Podem deixar no chat que depois eu respondo. Vou finalizar aqui a apresentação.